quero com você ler o texto da carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 8, Romanos 8, e vamos ler do 18 ao 25. Romanos 8, 18 a 25. Vamos ler esse trecho da palavra do Senhor. Romanos 8, 18 a 25, diz assim a palavra do Senhor: Porque, para mim, tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Leia comigo 24 e 25. Porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como espera? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Pai Santo, em nome de Jesus, que seja o Senhor ministrando a Tua palavra em nossos corações aqui essa noite. Alimenta, Deus, o nosso coração com a Tua esperança. Alimenta o nosso coração com a Tua palavra, Deus. Nos colocamos mais uma vez nas Tuas mãos e te pedimos que o Senhor abra os corações dos meus irmãos, que o Senhor fale através da minha boca de forma poderosa, Senhor, que seja tão somente o Teu Santo Espírito ministrando a nós, a Tua palavra aqui, de forma fiel, de forma viva, de forma eficaz. Essa é a nossa oração, que humildemente nós fazemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Alguma vez você já parou para pensar assim, gente, será que as coisas vão melhorar? Será que as coisas vão melhorar? Porque a gente fica, né, nesse otimismo, pensando, não, vamos lá, vamos em frente, as coisas vão melhorar. E a gente ouve ali alguém que chega para você e fala alguma coisa. Rapaz, tá feia a coisa. Fui no mercado, ó, tempo atual, né? Fui no mercado, rapaz, a compra que eu fazia pouco tempo atrás, agora eu pago o dobro, não é isso? Esse é o nosso dia a dia. Eu tomava um cafezinho tranquilo todo dia de manhã, agora eu estou fazendo até reduzido para economizar, porque tá caro, o salário vai embora e a gente chega no final do mês e já fica agoniado, porque quando termina o começo do mês, que você termina de pagar as contas, parece que tudo já foi embora e você olha quanto de mês tem para frente e você se assusta um pouco com isso, né? Você começa a fazer conta e fala, gente, o salário foi embora antes do tempo aqui nessa história. O mês está crescendo, tem 60 dias, parece, né? A gente está ficando com mais tempo e menos salário, a impressão que a gente está tendo. E, infelizmente, essa tem sido a nossa realidade. Mas não é apenas isso. Essa pergunta, às vezes silenciosa no nosso coração, ela atravessa não só no nosso contexto hoje, 2025, mas ela atravessa gerações. Ela atravessa a história da humanidade. E quando eu assisto um noticiário, muitas vezes eu me pergunto sobre isso. Quando o cansaço chega, quando as emoções, inclusive, parecem estafadas, parecem cansadas. O ânimo parece que abre a porta e vai embora. E dá uma saída ali para tomar um ar, né? Quando a conta chega, quando o desemprego bate na porta, quando os dias eles vão parecendo mais iguais, né? Quando a gente vai entrando numa rotina e essa rotina ela não é saudável, ela não é boa, isso vai corroendo nosso coração. Quando a gente chega num cenário da nossa vida que o futuro é incerto,
quando a gente tem dúvidas do que vai acontecer, alguma situação que está pela frente, alguma doença que a gente está enfrentando, ou com a gente ou na família, uma situação na empresa que a gente está passando, ou seja, quando as coisas vão seguindo e a dúvida vai batendo, a gente vai se perguntando, gente, será que as coisas um dia vão melhorar? Parece que quando eu resolvo um problema, vem uma onda de outros problemas. Parece que é um problema que substitui o outro, ou uma lista de problemas que vão sucedendo uns aos outros, e eu fico nesse ciclo, minha vida parece viver num ciclo de problemas, onde eu fico sofrendo por eles. Nesses momentos, o que mais a gente deseja, lá no íntimo do nosso coração, é alguém, né, que chegue para nós e resolva o nosso problema. E traga uma resposta, traga uma solução. Diga e haja conosco, dizendo assim, ó, vai ficar tudo bem. Está aqui a solução. Romanos 8, quando a gente olha para esse capítulo, o livro de Romanos é um livro magnífico, né? É um livro riquíssimo. É um dos escritos mais densos, com mais ensinamentos teológicos de Paulo e com mais aplicações práticas para a nossa vida. E quando a gente olha para o capítulo 8 de Romanos, a gente vai ver que existe uma promessa para nós, uma promessa de uma esperança que é sólida e que ela não se limita nesse tempo que a gente está vivendo, mas ela aponta para um futuro que é certo, que é glorioso, como ele mesmo diz aqui, e que é garantido. Aponta para um futuro que é certo e que é glorioso. E que futuro é esse? Ele aponta para os resultados da ressurreição de Cristo. Hoje é o domingo da ressurreição, e não por acaso a gente toca nesse tema aqui mais uma vez. Ele escrevendo essa carta, ele tem um contexto especial no coração dele quando ele escreve essa carta aos Romanos. Porque ele escreve para cristãos que estavam sendo perseguidos. Cristãos que chegaram no momento da sua vida, os cristãos já tinham um número considerável nesse tempo, e eles começaram a ser perseguidos pelo sistema, né, pelo Império Romano. E ele escreve nesse sistema de perseguição e fugas e prisões e familiares passando por um cenário de perigo. Ele escreve dizendo, sim, existe uma esperança, e essa esperança é gloriosa, e essa esperança é perfeita, essa esperança é maravilhosa, pode acreditar. Uma esperança que tem as suas raízes fincadas na ressurreição de Cristo. E ela aponta para um futuro onde tudo vai ser renovado. E dentro desse cenário que a gente leu aqui, eu gostaria de, com vocês, pensar sobre algumas lições que a gente pode extrair desse texto. E a primeira lição que eu quero extrair com vocês é que a esperança, quando nós carregamos a esperança, e nós falamos isso durante toda essa série, nós falamos sobre a esperança em tempos de medo. O primeiro destaque que eu faço aqui está no verso 18. É que a esperança que nós carregamos no nosso coração, no coração daquele que conhece a Jesus, daquele que entendeu o significado da ressurreição, daquele que entendeu o porquê Jesus veio para salvar o perdido, para salvar o pecador. Quem entende disso deve carregar uma esperança, e essa esperança precisa acalmar o coração do crente no sofrimento presente. Olha o que diz lá o verso 18: eu tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Irmãos, essa deve ser a resposta que nós devemos dar quando nós nos deparamos com um problema. O problema, por mais difícil que a gente encontre, nós, quando nos deparamos, nós podemos alimentar o nosso coração
exatamente exclamando esse versículo: os sofrimentos do tempo presente não podem se comparar com a glória que vai ser revelada em nós. Porque eu tenho toda uma eternidade pela frente e esse tempo da minha vida é curto, então eu vivo com os olhos nessa eternidade. Eu sofro sim, sofro, e Paulo ele não ignora esse sofrimento. Você pode reparar aqui que ele reconhece a dor presente. Ele, no entanto, pega essas dores, esses problemas e coloca numa nova perspectiva, um novo jeito de olhar. E assim deve ser a vida do crente, alimentando com os olhos não nos problemas, os olhos não nas dores, mas os olhos na eternidade. Tem uma coisa que a gente costuma reparar, e de forma nenhuma eu quero fazer isso em tom de acusação, não é isso, imagina. Certamente entre nós aqui temos pessoas que passaram ou ainda passam por depressão. Isso, infelizmente, é muito comum, é uma pandemia no nosso meio hoje. Mas uma das características muito marcantes e claras na depressão é que a depressão ela traz os nossos olhos para nós mesmos. A depressão, ela tira os olhos de nós olharmos para o que está acontecendo à volta, trazendo apenas para nós. Então, se você já teve contato ou passou pela depressão, você vai entender que é bem assim. Quando a gente se conversa com alguém que está numa depressão muito profunda, pouco importa, às vezes, o que você fala. O que você fala, a pessoa, tá, mas aqui, mas comigo tá assim, tá assado, tá assim, a minha situação é essa, eu tô vivendo isso, tô passando por isso. Aí você, poxa, né, que pena. E a gente ali cuida, ora, conversa, e quando a conversa se estende um pouco mais, a gente fala assim, sabe minha filha? Minha filha tá assim, sabe minha família? Tá assim, sabe a igreja? Tá assim. Que legal, mas eu tô com esse problema, e a pessoa novamente ela puxa o assunto. Isso é uma característica comum. E não por um acaso, muitas vezes o tratamento, o cuidado que os profissionais têm quando cuidam das pessoas que estão em depressão é justamente trazer uma nova perspectiva, um novo olhar. E nós, meus irmãos, temos essa nova perspectiva ao nosso dispor. Nós temos ao nosso dispor, e essa perspectiva está quando nós olhamos para a ressurreição de Cristo como uma esperança para a nossa eternidade, entendendo que esse período da nossa breve vida, ele vai passar, ele vai ser breve, mas nós viveremos com o Senhor por toda uma eternidade. Dona Wanda, essa dor no joelho vai passar, Dona Wanda. Já pensou que bênção? Por mais que a gente ore aqui, Dona Wanda sofre, tadinha, com esse joelho, sofre com dores, sofre com tratamentos, mas que alegria nós temos que é só nessa breve vida, já já isso vai passar. A glória futura, ela é tão gloriosa, tão grandiosa, que fará o sofrimento parecer leve e momentâneo. A nossa leve e momentânea tribulação. É isso que o mesmo Paulo escreve para a 2 Coríntios, na carta a segunda carta aos Coríntios, no capítulo 4. A nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória. E nós falamos, inclusive, sobre esse texto em algumas mensagens atrás. Na vida cristã, os sofrimentos e a glória, eles são companheiros. Você já reparou isso? Quando nós olhamos para a vida cristã como um todo, quando nós olhamos para os personagens, quando nós lemos as histórias, quando nós nos alimentamos com aquelas histórias que reforçam a nossa fé, nós vamos reparar que as glórias que alimentam a nossa fé, elas vieram acompanhadas de sofrimentos. Quando nós olhamos para a experiência do nosso Salvador Jesus, nós vamos ver de forma clara que os sofrimentos e a glória são companheiros inseparáveis. E assim como foi na experiência com Cristo, assim também será na experiência daqueles que o conhecem. Se você crê nisso, diga amém.
Nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória. Irmãos, a fé na ressurreição do Senhor, ela deve reforçar o nosso coração para nós suportarmos as dores da nossa vida, para nós olharmos para um futuro com mais esperança, para nós encararmos a nossa vida e seguirmos adiante, entendendo que existe para cada um de nós, para aqueles que conhecem um Senhor, para aqueles que conhecem e entendem o significado da salvação, um futuro infinitamente melhor. A ressurreição de Jesus nos mostra que o sofrimento não é o momento final, mas sim a glória. Mas sim a glória. Depois o texto continua e a gente vai para os versos 19 a 22. Acompanhe comigo aí. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, porque sabemos que toda a criação, eu vou repetir aqui, toda a criação, a um só tempo geme e suporta angústias até agora. Olha que interessante, quando a gente entende que essa esperança, ela não deve ser alimentada apenas no nosso coração, mas essa esperança, ela alcança toda a criação, toda a criação. E olhar para a vida como um todo, para toda a criação, nessa perspectiva da eternidade, faz toda a diferença. O sofrimento, ele não é exclusivo do ser humano. E Paulo nos lembra aqui que não é só a gente que sofre, mas toda a criação geme. Toda a criação geme. Quando a gente fala sobre esse termo usado do gemer na palavra do Senhor, é o mesmo termo usado para uma mãe que sofre as dores de parto. E não por acaso, é uma comparação que a gente utiliza muito quando a gente fala da escatologia, quando a gente se lembra do fim dos tempos. A gente costuma dizer que o passar dos anos, ele vai acontecendo como uma mulher que vai gemendo e tendo as dores de parto, né? Ou seja, quando começam os primeiros sinais, a mãe vai tendo espasmos, né? Mais tranquilos e mais espaçados, não é isso? E com o passar do tempo, essas dores elas vão sendo mais fortes e com um menor tempo, né? Entre uma e outra. E da mesma forma, a gente entende que o mundo caminha assim. Nessa mesma figura de linguagem, o mundo vai caminhando entre dores e calmarias, e essas dores vão aumentando e menos calmarias até um momento singular, onde nosso rei virá nos resgatar e nós viveremos com ele por toda a eternidade. Quando a gente olha para a criação, a gente facilmente vê que a criação como um todo, ela geme, ela sofre. Quando a gente entende que até mesmo a terra, a gente tem textos bíblicos que falam sobre isso, né? Os mares, eles sofrem com uma própria degradação do pecado. E tudo começou ali com a queda do homem. Desde a queda, o mundo natural, ele carrega o que a gente chama das marcas da corrupção. Ou seja, desastres, extinções, desequilíbrios, caos ambiental. Mas diferente de uma visão que trata o mundo como algo descartável, Paulo revela que a criação também espera com expectativa esse momento onde todas as coisas vão ser restauradas. Interessante a gente pensar isso, né? Que toda a criação também aguarda com expectativa essa restauração, esse novo tempo. E a linguagem aqui, ela é quase poética, né? A criação sofre, né, como em dores de parto. E isso significa que a dor presente, ela não é o fim, mas é o meio de algo novo que está para acontecer. É o prenúncio de algo novo que está para acontecer. Ou seja, a ressurreição de Jesus não é apenas uma vitória sobre a morte, né? Como a gente diz, né?
a vitória sobre a morte, mas é bem mais do que isso. Quando nós olhamos para a ressurreição de Jesus, ele anuncia uma nova criação, o início de um novo tempo. Ele é a garantia de que Deus, ele não vai jogar esse mundo fora, mas vai transformá-lo completamente. É isso que está lá em Apocalipse 21, já no finzinho da Bíblia, quando a gente lê um mundo restaurado. Ou seja, a nossa esperança, ela vai muito além de nós. Ela vai muito além do coração humano. Ela vai também para toda a criação. E quando a gente continua lendo, vamos lá para os versos 23 a 25, leia comigo, acompanhe comigo. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Porque na esperança fomos salvos. Repita comigo essa frase. Na esperança fomos salvos. E aí ele faz uma pergunta, ora, esperança que se vê não é esperança. Pois o que alguém vê, como é que alguém espera aquilo que vê? Então a gente espera, a gente confia naquilo que a gente não vê mesmo. Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. E a terceira reflexão que eu quero fazer com você aqui, meu irmão e minha irmã, é que a esperança do Senhor, ela precisa nos alimentar no presente e resistir com paciência faz toda a diferença. Resistir, se manter firme com paciência no presente, meu irmão e minha irmã, faz toda a diferença para a nossa vida, para a nossa caminhada. Certamente, todos nós conhecemos alguém que a gente admira pelo otimismo, né? Eu conheço algumas pessoas que eu admiro pelo otimismo. Pessoas que você chega e você sabe que essa pessoa passa por problemas graves, né? Você sabe que essa pessoa sofre. Você conhece o contexto dessa pessoa, mas quando você chega para ela, ela sempre está com um sorrisão. Não é bonito de ver isso? Ela fala assim, tá. Como a senhora tá, fulano? Tá tudo bem, meu filho. Tá tudo ótimo. Deus é bom. Tô melhor que eu mereço, né? São frases que a gente costuma ouvir de pessoas que são muito otimistas. Certamente pessoas que carregam uma esperança que vai muito além do seu contexto de vida. Pessoas que provavelmente estão com os olhos olhando uma nova perspectiva, numa outra perspectiva, e no nosso contexto cristão, provavelmente olhando com a perspectiva da eternidade. Assim como a criação geme, nós também gememos. Nós também sofremos. Só que diferente da criação que somente espera, nós vivemos um período do que a gente chama do já e do ainda não. Certamente muitos de vocês já ouviram sobre isso, né? Nós vivemos no período do já e do ainda não. Ou seja, nós temos o privilégio, irmãos, de, como família do Senhor, já aproveitarmos algumas das bênçãos do Senhor. Eu, certa vez, ouvi uma explicação que eu nunca esqueci, nunca mais esqueci, que quando nós conhecemos o Senhor, é como se nós descobríssemos uma enorme herança, como se do dia para a noite a gente descobrisse que nós somos ganhadores e não merecedores, mas ganhadores de uma enorme herança. E quando você olha para essa herança, você fala assim, nossa, mas é isso tudo mesmo? Sim, é isso tudo. E você herdou. Mas eu não fiz nada para isso. Não fez mesmo, mas você herdou. E aí é como se alguém dissesse para você assim, mas olha só, você sabe que existe toda uma papelada aqui, né? Toda uma burocracia para que isso chegue até a sua conta plenamente. Mas vamos fazer o seguinte, a gente está vendo que você está passando alguns problemas aí, toma aqui só 10 milhões para você já ir resolvendo a tua vida, e enquanto isso a gente vai tocando aqui o que falta para você viver plenamente essa riqueza. Ou seja, o já e ainda não, ele fala um pouco dessa forma, nesse contexto.
nós já conhecemos o Senhor. Nós já temos o privilégio de entender o seu chamado, a sua salvação. Nós já temos o privilégio de poder, nesse tempo que nós nos deparamos com os sofrimentos, com as depressões, com o caos, com os problemas, com os intempéries, com os imprevistos, nós já temos o privilégio de poder olhar para essa grande herança e de caminhar por ela. Já temos o privilégio de conviver entre irmãos amados, queridos, e no momento da dor nos abraçam, que oram conosco, que chegam junto na nossa vida, que nos auxiliam. Nós já temos o privilégio de poder estender as mãos, louvar e sentir a presença do Senhor na nossa vida, no nosso dia a dia. E com certeza, irmãos, nós já passamos vários momentos aqui onde nós pensamos assim, gente, tá muito bom isso daqui, imagina o céu. Ainda no domingo passado, alguns irmãos soltaram essa frase assim, né? Pastor, que isso, imagina no céu, pastor. Domingo passado a gente teve a nossa cantata de Páscoa aqui, foi uma bênção. E muitos falaram com esse contexto, ou seja, pessoas que entenderam que nós vivemos entre o já e o ainda não. Nós vivemos já como família na fé, mas nós ainda vamos viver, aguardamos a plenitude dessa família, a plenitude dessa glória, quando estivermos juntos com o nosso Senhor. Quando estivermos sem as nossas dores, sem as nossas mazelas, vivendo por toda a eternidade com o nosso Deus. Lá, meus irmãos, não vai ter riqueza que vai recompensar a nossa alegria. A riqueza que a gente considera aqui não vai ser nada. Elas vão ser até utilizadas como paralelepípedos para que a gente ande sobre elas. Não é assim? Assim vão ser feitas as ruas de ouro, porque riqueza muito maior é a presença do próprio Deus. A conclusão que a gente chega aqui com esse breve texto é uma conclusão bem simples. É que Jesus precisa ser, meu irmão e minha irmã, uma esperança viva na nossa vida. Eu vou repetir isso. Parece tão óbvio, né? Mas muitas vezes a gente deixa de lado. A esperança de Jesus, ela precisa ser viva na nossa vida. Viva na nossa vida. A Páscoa nos lembra isso, irmãos, que Cristo ressuscitou. Ele venceu o que parecia ser impossível. E porque Ele vive, assim como nós cantamos, nós podemos crer no amanhã. Assim, porque Ele vive, não carreguemos no nosso coração o temor, o medo. Sigamos em frente. O sofrimento tem prazo de validade. A morte será vencida por completo e um novo mundo virá. Se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé. É isso que diz a primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 15, no verso 17. Se Cristo não ressuscitou, a nossa fé é vã. Mas Ele ressuscitou. E por isso, a nossa esperança deve ser uma esperança viva. Meu irmão e minha irmã, a gente chega ao final dessa breve reflexão. E o que a gente pode levar para casa assim, né? O que a gente pode carregar para você carregar para a tua vida, para a tua semana começando hoje? A gente pode olhar para isso e fazer algumas perguntas aqui sobre o texto que a gente leu. E quando a gente olha, por exemplo, para a perspectiva que você tem vivido a sua vida, eu faço uma pergunta: será que você tem vivido de que forma? Você tem vivido mais preso às suas dores, aos seus sofrimentos, aos seus problemas? Ou tem se ancorado na glória futura que o Senhor nos aponta? Como é que tem sido a sua perspectiva? Como é que tem sido o seu modo de encarar, olhar a vida? Você tem olhado a vida através das suas próprias dores, ou você tem se apoiado na esperança viva que nós podemos ter com o Senhor? Quando nós olhamos para o nosso testemunho diante dos tempos de medo que nós vivemos, que o mundo vive como um todo, como é que você tem mostrado, apresentado para o mundo essa esperança que nós lemos e pregamos aqui diariamente?
Como é que isso tem se manifestado na sua vida? Será que você, na sua forma de viver, tem sido capaz de levar também esperança aos outros? Mostrar que em Cristo nós podemos viver uma vida de esperança, uma vida de otimismo que vai muito além do simples acreditar, vamos lá, vamos vencer, mas de fato ter uma vida e um consolo na certeza de que o nosso Salvador vive e por isso eu posso crer e seguir em frente o meu amanhã. O terceiro ponto está ligado à nossa missão, que isso nós falamos inclusive hoje aqui pela manhã. Que interessante é que todo final de história, nos contos de fada, né? Quando a gente lê as histórias no final dos contos de fada, a gente costuma ler assim: e viveram felizes para sempre, né? E viveram felizes para sempre. Ou então, sempre tem um desfecho com uma moral a história, né? Costuma ter uma moral, um ponto final que explica mais ou menos o resumo da história. E quando a gente lê a história do nosso Salvador, ela termina não com uma moral, não com felizes para sempre, mas ela termina com um resumo do evangelho que deve alimentar o nosso coração. E os fechamentos, em geral, dos evangelhos, eles apontam para uma missão. Jesus nos comissiona. Jesus nos diz: ide por todo mundo e pregai o evangelho para toda criatura. Ou seja, a nossa esperança futura, ela deve impulsionar hoje o nosso coração, hoje, no presente, a amar, a servir, a anunciar o evangelho. O futuro glorioso, o jaio ainda não, ele não vai acontecer apenas na eternidade, mas ele já começou desde que o sacrifício feito por meio de Jesus, ele foi plenamente cumprido. Ali o futuro glorioso já apontou para nós. Ali a certeza no nosso coração já pode celebrar, porque o nosso Messias já veio. Ele já cumpriu a promessa que o Senhor, o Criador de todas as coisas, fez, se cumpriu em Jesus. E a partir dali nós podemos caminhar com essa esperança e anunciar essa esperança para outros que ainda não conhecem. Feche seus olhos. Eu quero orar com você. Me ajuda aqui, ô Pedro. Pai Santo, nós louvamos o Teu nome, Senhor, pelo privilégio dessa noite, uma noite de Páscoa, uma noite onde nós nos lembramos da ressurreição do nosso Salvador. Pai, como é gratificante nós olharmos com os olhos focados no Senhor, porque quando nós focamos no Senhor, Pai, a gente vai ver que a nossa vida, a nossa breve vida, as dores que nós vivemos, os problemas que nós enfrentamos, eles não são nada diante da glória que o Senhor nos anuncia, diante da glória que nós vamos viver, diante de todo o privilégio que nós temos da salvação diante do Senhor por uma eternidade inteira, Pai. Senhor, nos ajuda a viver hoje com os olhos focados nessa esperança. Uma esperança que mesmo que nós não vemos ainda, mas nós podemos alimentar no nosso coração com certeza de que Ele vive e posso crer no amanhã. De que Ele vive e por isso temor não há. Porque nós sabemos, nós cremos que Ele vive e por isso nós podemos viver com uma esperança e um futuro, Pai. Louvado seja o Teu nome, Deus, que em nome de Jesus o nosso coração continue aquecido pelo Senhor dia após dia e que a Páscoa, não somente no mês de abril, não somente nos dias, nos domingos de ressurreição, mas a Páscoa possa ser uma presença constante na nossa vida, na nossa caminhada cristã, Pai.
Muito obrigado, Senhor. Nós celebramos a vida com o Senhor e que a nossa vida seja uma vida de gratidão por aquilo que o Senhor já fez por cada um de nós. Nós te louvamos, nós te adoramos, Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém.